A história do computador, da criação até os dias de hoje. O computador é uma das invenções mais importantes da história da humanidade. Ele mudou a maneira como vivemos e trabalhamos, tornando-se uma parte essencial da nossa vida cotidiana. No entanto, a história do computador é muito mais antiga do que a maioria das pessoas pensa. Desde os primeiros dispositivos mecânicos até os modernos supercomputadores, a evolução do computador foi marcada por inovações tecnológicas, científicas e sociais. Este artigo apresentará uma visão geral da história do computador, desde sua criação até os dias de hoje. E os primórdios da computação. A história do computador começa com as primeiras invenções mecânicas, como o ábaco, o relógio de sol e a máquina de calcular de Pascal. No entanto, o primeiro dispositivo mecânico programável foi a máquina analítica de Charles Babbage, projetada em 1837. Construída em sua totalidade, a máquina analítica foi um marco na história, pois foi a primeira vez que alguém pensou em um dispositivo capaz de executar cálculos complexos por meio de um programa. 2. A era dos computadores eletromecânicos. Na década de 1930, foram criados os primeiros computadores eletromecânicos, como o IBM Harvard Mark I e o Atanasoff Berry Computer. Esses dispositivos usavam engrenagens e eletroímãs para executar cálculos complexos, mas ainda eram muito grandes e caros para serem usados em larga escala. Na Segunda Guerra Mundial, os computadores foram usados para decifrar códigos inimigos. Depois do conflito, começaram a ser usados em aplicações civis, como indústria e na pesquisa científica. 3. A invenção do transistor e a era dos computadores eletrônicos. Em 1947, os físicos William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain inventaram o transistor, um dispositivo eletrônico que substituiu os tubos de vácuo usados nos computadores da época. O transistor era menor, mais rápido e mais confiável do que os tubos de vácuo, permitindo a criação de computadores menores e mais poderosos. Na década de 1950, surgiram os primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC e o UNIVAC, que foram usados em aplicações comerciais, científicas e militares. 4. A era dos computadores pessoais. Na década de 1970, a invenção do microprocessador permitiu a criação dos primeiros computadores pessoais, como o Altair 8800 e o Apple I. Esses dispositivos eram muito mais baratos e acessíveis do que os computadores anteriores, permitindo que as pessoas os comprassem para uso em casa e no trabalho. Na década de 1980, a IBM lançou o IBM PC, que se tornou o padrão da indústria de computadores pessoais. V. A era da internet e dos dispositivos móveis. Na década de 1990, a popularização da internet mudou a forma. Vi. Os dias de hoje. Hoje em dia, o computador é uma parte essencial da vida moderna. Desde computadores pessoais até smartphones, tablets e dispositivos vestíveis, os computadores estão presentes em quase todos os aspectos de nossas vidas. A internet conecta bilhões de pessoas em todo o mundo, permitindo a troca instantânea de informações e o acesso a serviços e produtos de todo o mundo. Além disso, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão mudando a forma como interagimos com os computadores.
Com a evolução da tecnologia, as máquinas são capazes de aprender e se adaptar ao ambiente, permitindo o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e precisos. Outra tendência é o aumento da computação em nuvem, que permite o armazenamento e processamento de dados em servidores remotos. Eliminando a necessidade de armazenamento físico em discos rígidos ou dispositivos móveis. Desde os primeiros dispositivos mecânicos até os modernos computadores pessoais e dispositivos móveis, os computadores mudaram a maneira como vivemos e trabalhamos. Com a evolução contínua da tecnologia, é provável que a história do computador continue a se desenrolar com novas inovações e mudanças significativas em nossa sociedade.